Muito boa noite, irmãos. Que alegria podermos abrir a Escritura e, conforme combinado, estamos expondo Josué às noites. Hoje, apenas 2 versos. Josué, capítulo 8, os versos 1 e 2. E a amada congregação do Senhor Jesus lerá conosco Josué 1 e 2, mesmo assentados como estão. Leiamos, queridos. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei como fizestes a Jericó e ao seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Oremos. Senhor nosso Deus, nós temos motivos para lhe agradecer. Nós temos motivos para estarmos na tua casa, porque o Senhor é bom e nada tem nos faltado. Nossa irmã Maria das Graças Novaes Viegas está oferecendo ao Senhor um culto em ação de graças por tudo o que ela tem a te agradecer. E nós com ela fazemos coro nesse culto de ação de graças, dizendo que o Senhor é bom e graças porque nada tem nos faltado. Mais do que isso, graças porque nada nos faltará. Nos permita, Senhor, nessa noite de festa e de gratidão, ouvirmos a tua voz. Que o Senhor vá lá no profundo da nossa alma e trate conosco. E que nós voltemos para casa com a certeza que o Criador do universo esteve aqui e falou ao nosso coração. Em o nome de Cristo, o Salvador vivo, é que nós imploramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nossa atitude comum, corriqueira, é reclamarmos de tudo. Nós somos reclamões. Esse é o velho homem, a natureza decaída do homem. O homem reclama, reclama e reclama. Em João 4:24, o Senhor Jesus nos disse que o Pai estava à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o Pai está à procura de pessoas que foram transformadas, passaram de murmuradores para adoradores. E isso, em pessoas transformadas, voga que, em primeiro lugar, só os que estavam mortos em delitos e pecados, ossos secos e que puderam ouvir a palavra, é que foram transformados e receberam uma vida. Qual vida? Qual vida Jesus te deu? Uma vida com abundância. Meu irmão, minha irmã, você pode e deve ser um adorador em espírito e em verdade. A vida que o Senhor Jesus te deu é uma vida em abundância. Se tem alguma coisa errada, eu tenho certeza que não é com o Senhor Jesus. Em segundo lugar, só o Senhor Jesus é capaz de dar essa vida com abundância. Em terceiro lugar, logo para você dar, você tem que ter. Isso voga que só quem está vivo, liberto dos seus pecados, pela obra de Cristo Jesus, pode ser adorador em espírito e em verdade, porque está sendo transformado num pequeno Cristo, porque está sendo conformado à imagem do Salvador. Então, caro ouvinte, o objetivo do Senhor é transformar os seus eleitos à imagem e no caráter de Cristo, e assim salvá-los. Jesus Cristo é a primícia de muitos irmãos. Muito bem. Doravante, quem nunca nasceu de novo, quem não está sendo transformado num pequeno Cristo, tem que ver se realmente está na fé, irmãos. Se realmente é um adorador. Quanto nós temos adorado? O quanto? O Senhor Deus é o Deus 3 vezes santo. E Ele quer ser adorado como esse Deus. Outro sim,
tônica dessa mensagem é: o que Deus te deu? Ah, pastor, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, Deus me deu saúde, Deus me deu família, Deus me deu uma cota no clube. E o que mais, meu irmão? Porque se Deus não te deu a salvação, ainda falta tudo na sua vida. Mas se Deus te deu a salvação, esse é o ponto de partida para tudo, e você já repousa na certeza que o Senhor te proverá. Seja alegre por isso. Irmãos, fruto do Espírito, que tem 7 gomos: amor, alegria. Então, os crentes são aqueles que transbordam de uma vida abundante, aqueles que têm uma paz que excede a todo entendimento, a despeito das lutas, porque as lutas vão continuar as mesmas. Não é vem para Jesus que seus problemas acabam. Não, pelo contrário, vem para Jesus que os seus problemas aumentam. Agora, aquilo que vai governar a sua vida vai te dar uma paz tão grande que não importam as circunstâncias. Nós cantamos assim: não importam as circunstâncias, Deus está no controle e proverá. Eu e Elaine de vez em quando falamos sobre os nossos meninos, né? O menino nasce, aí você pensa assim: quando tiver 5 anos melhora. Aí faz os 5 anos, você fala assim: melhorou nada. Aí fala assim: não, quando ficar mais velho melhora. Vai para a adolescência, você fala assim: nossa. Aí você diz assim: no dia que casar vai ficar bom. Ô dó. Então, irmãos, filho quando faz coisa errada, olha lá, é filho do pastor, né? Filho quando faz coisa certa, olha lá, é o filho do fulano. Não é assim? Os pais levam o crédito. E, irmãos, quando um crente é sustentado por Deus, não é porque o crente é bonzinho, não. É porque nas costas dele está o santo nome de Deus, que Deus zela por ele. Então, sou um filho esquisito, cheio de defeitos, mas eu tenho dono. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor zela pelo santo nome dele que está em mim. Então, por favor, irmãos, olhando aqui, por favor, você desfruta dessa paz mesmo? Você desfruta do caráter de Cristo, sabendo que aonde você vai, o bom perfume do Senhor está sendo sentido? Olha, irmãos, esse sermão é uma contracultura. Por quê? Se o marketing diz para você: tenha, aproveite, você merece, viva como se fosse o último dia, as Escrituras vão dizer: questione lá no mais fundo do seu coração o que Deus te deu e seja grato. Porque a piedade com contentamento é fonte de grande lucro. Irmãos, nós estamos perdendo a tônica de adoradores, daqueles que agradam a Deus num culto, em adoração a Deus, para colocar adoração sobre o ser humano, e um ser humano que ordena que Deus dê as coisas e dê riquezas. O culto está invertido. A adoração não é adoração. Então, por favor, irmãos, Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória. Vamos de novo? Quero trazer à memória o que me pode dar. Porque a continuidade da peregrinação, você vai precisar disso. A primeira coisa, traga à memória: eu fui feito filho de Deus. Eu sou herdeiro das promessas de Deus. Então lembre-se que o maior já foi feito na sua vida. Cristo fez. E isso é irrevogável. Depois disso, irmãos, vamos trazer à memória o que Deus já fez, além da salvação. Sabe por quê? Deus não muda. Se você olha para o passado e Deus fez tanto, Deus vai continuar fazendo. Aqui, irmãos, o pastor de vocês não é pentecostal não, tá? Mas eu vou insistir no pote da bênção. Deixa eu explicar, né? Então eu vou insistir no pote da bênção. Aquele vidro, normalmente lá em casa de palmito, que você vai colocando aqueles post-it amarelinho,
coloca a data e diz assim: hoje Deus me deu esse livramento. Hoje Deus fez isso por mim. Hoje Deus fez isso assim. E vai depositando no pote. No final do ano, na passagem de ano, sente com a sua família e diga assim: nós vamos agradecer pelo ano que passou. Abra o pote da bênção e leia tudo aquilo que você anotou, porque nós temos memória curta, nós esquecemos muito facilmente daquilo que Deus já nos fez. Não para aí não. Rotula o vidro, pote da bênção 2023. Guarda lá. Pote da bênção 2019, 2024. Aí você está passando por um momento terrível da vida. Um maremoto veio para cima de você. Pega uns 3, 4 potes daquele, começa a tirar as coisas lá de dentro e dizer assim: puxa vida, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Daqui a pouquinho a onda vai estar desse tamanhozinho assim. Você vai dizer assim: isso que está vindo ali, para o Deus que já fez tanto na minha vida, vou ficar em paz. O que Deus já me deu. Escreva, procure, porque o salmista diz assim: bendize a minha alma, bendiga o teu nome e não te esqueça. Dê serviço para a sua alma, ao invés de ficar procurando: eu tenho que ter, eu devo ter, porque eu mereço. Ao invés de ficar sendo alimentado pelo marketing infernal, alimente-se da palavra de Deus que diz assim: alma, procure motivos para bendizer a Deus. Faça isso. Então, irmãos, nós estamos precisando trazer à memória o que Deus já fez. Deus já me salvou, isso, e nunca vai ter fim, irmãos. Nunca vai ter fim. Todas as vezes que eu falo no Salmo 103, eu lembro da avó Noêmia. Um dia, ajoelhei aqui com a avó Noêmia. A avó Noêmia começou a orar, falando assim: Deus, obrigado porque o Senhor me livrou da bala perdida. Quem aqui já orou agradecendo por ter sido livre da bala perdida? Mas tem bala perdida por aí, não tem, irmãos? Um monte? Pois é, irmãos. Bendize a minha alma, bendize ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. O que Deus me deu? Deus me deu tudo aquilo que eu posso ver e Deus me deu infinitamente mais que eu não tenho nem conhecimento. Então, por esse texto, irmãos, Deus deu a salvação ao povo de Israel, Deus deu a terra para o povo de Israel. E o que mais Deus deu? Deus deu uma palavra de incentivo. Verso 1, irmãos, vamos ler juntos? Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Só até aí. Queridos, para entendimento do texto, nós precisamos do contexto. Deus dá a palavra de incentivo a todos, ao Léo? Não, como é que é isso? No verso 7, 25, reverendo Ricardo, por favor, leia o verso 7, 26, por favor. Irmãos, depois que o povo expurgou o pecado, depois que o povo colocou o pecado para fora, o Senhor volta e diz ao seu comandante: estou de novo com vocês, marchem. Irmãos, na semana que eu estava escrevendo esse esboço, eu fui atrás de uma pessoa que me ameaçou com a faca e eu era preletor de um acampamento de famílias. Vindo no carro para cá, falei com a Elaine assim: Elaine, até hoje eu não sei por que foi. Aí ela disse também: eu não sei não. Mas o sujeito me ameaçou com a faca, né? Aí eu fui atrás dele e falei assim: olha, aconteceu aquela época assim, assado. Ô Giovão, muito obrigado que você tomou a iniciativa. Que bom, vamos acertar essas coisas? Falei, vamos. E foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção. Eu não poderia continuar assim. Eu não poderia continuar carregando o defunto nas costas.
Eu tomei a iniciativa, houve perdão, que bênção. Sabe aquele gozo de resolver um mal-entendido? Bênção. De tirar essa coisa ruim, bênção, irmãos. Mas, por favor, se você sabe, por que não faz? Por que você continua não perdoando? Por que você continua insistindo? Ah, não, mas eu tenho direito. Irmãos, não faço a menor ideia, continuo não fazendo e não quero saber. Eu só quero saber o seguinte: tem jeito de ter paz? Tem jeito? Tá bom. Por quê, irmãos? Isaías 59:2, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Se Deus não ouve, Deus não fala, Deus não nos dá palavra de incentivo. Tem gente dentro da igreja que está orando que o teto é como se fosse de bronze, sua oração não passa, que não há perdão na sua vida. Então, irmãos, não adianta lembrar que Deus te salvou, se você não está disposto a largar o pecado, a falta de perdão, para recomeçar, recomeçar, recomeçar e recomeçar. As primeiras coisas que são ditas a Josué, dá uma olhada no texto. Não temas, não te atemorizes, eu estou com você de novo, Josué. E será que pela derrota vexatória anterior, Josué estivesse perplexo ou indeciso? Havia se recuperado há pouco da desgraça com Acã. E aí, Josué deve pensar assim: será que não tem outro Acã aqui dentro? Será que eu não posso passar por tudo isso aqui? Então Deus vem e fala com Josué. Deus fala com Josué. Irmãos, somos presbiterianos. Não cremos em revelação extra-bíblica, mas nós cremos que o Espírito Santo continua falando conosco. Na meditação diária das Sagradas Escrituras, Deus brada ao nosso coração. O Espírito fala conosco. E é doce, gentil e poderoso quando você está meditando e Deus vai lá dentro do seu coração e te dá aquela palavra que você precisa. Fala comigo, Senhor, no meu culto devocional. Fala comigo, Senhor, no culto solene. Fala comigo, Senhor. Sabe, ouvir e sentir que você se reconciliou com Deus e Deus está falando com você? O quanto vale isso? Quebrantamento, irmãos. Quebrantamento vale rasgar o coração e não as vestes. Porque depois que o pecado passa, Deus diz assim: eu jamais me lembrarei dele de novo. Então, pecado confessado acabou. Deus fala e dá a ordem para ir. Josué, vá com tudo. No verso 7:3, os espias chegam e falam assim: 3.000 dá conta, não precisa mandar o efetivo para lá não. Manda só uma turma ali que dá conta daquele negócio. Manda lá. Agora, olha no verso 8:1. Tome contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. O incentivo de Deus é uma palavra contundente, é uma decisão. Não é mole, sabe? Não tem talvez, se. Você pode procurar nas Escrituras quando é que Deus deu uma ordem mole. Talvez, tal. Deus vem e diz assim: faça. E confie, e parta, e faça. O incentivo de Deus é uma palavra de contundência e de decisão, irmãos. Haja então você com força e determinação. Vá. Eu tenho dificuldades hoje, irmãos, com homens que ficam de mimimi, né? Não. Marche. Força. Vá em frente. Nós temos uma facilidade muito grande para fazer o que está errado. Então, você é servo do Senhor Jesus, Deus me deu a salvação, Deus me deu muito mais do que a salvação, então Deus tem me dado uma palavra, o seguinte: marche. Senhor, mas não arrazoe com Deus, vá. E aí, irmãos, Josué ouve assim: olha que eu entreguei nas tuas mãos. Quem fez a obra mais uma vez? O Senhor. Irmãos, aqui está um paradoxo tremendo. Deus diz assim: Josué, eu fiz, entra e toma. Eu fiz, não senta no banco e espera cair no seu colo. Não, senhor.
Eu fiz, agora você vai lá e toma. Deus é soberano e o homem é responsável para lutar com garra, com determinação e com decisão. Deus não gosta de gente mole, irmãos. Se vocês acharem um discípulo que estava à toa na vida vendo a Wanda passar, você me fala quem era. Porque todos que Jesus escolheu estavam trabalhando e foram trabalhar para o Senhor. Muito bem. Irmãos, quem fez a obra? Deus. Agora, nada de graça. Vá e faça. Então, o Deus da salvação que deu uma palavra de incentivo a Josué, vai dar outra coisa para Josué e para o povo. Verso 2a, que diz assim, ouçam. Farás a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó, e ao seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Então, o Deus que deu a salvação deu uma palavra de incentivo e agora dá os despojos. O que são os despojos? Os despojos são as recompensas numa grande batalha vencida. Os bens dos conquistados é de quem ganhou a batalha. Pode levar tudo. Então, agora em Ai, o Senhor permite ao povo que fique com essa recompensa. Ai, o despojo não foi consagrado como em Jericó. E, portanto, não havia perigo de o povo cometer a transgressão como cometera em Jericó. Por isso, por favor, atente. Como Acã, que pegou um despojo proibido, perdeu o despojo, perdeu a vida e perdeu tudo. Irmãos, quem obedeceu ganhou. Vocês perceberam? Acã foi lá e pegou na hora errada, pegou quando Deus falou assim, não pegue. Aí Acã perdeu o que ele tinha pegado, perdeu a família, perdeu a vida, perdeu tudo. Mas quem obedeceu, ganhou tudo. Ganhou agora bens, ganhou gado, ganhou tudo. Não dá para servir a dois senhores, não dá. Se você ama o Senhor Jesus, você obedece os seus mandamentos. E irmãos, por favor, nós não estamos fazendo favor a Deus em obedecer a sua lei. A bênção é para nós. A bênção, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. É isso, irmãos. Ao que Matthew Henry vai dizer assim, a forma de obtermos o conforto daquilo que Deus nos permite é abster-nos daquilo que Ele proíbe. Eu vou repetir, irmãos. A forma de obtermos o conforto daquilo que Deus nos permite é abster-se daquilo que Ele proíbe. Você jamais perderá com abnegação. Se Deus falar com você assim, casa, está aqui a casa. Família, está aqui a família. Marcos 10:30. Não há ninguém que nessa vida não receba o cêntuplo de casa, família, carro, o que for, com provações. Porque Deus nos dará, irmãos. Você nunca vai ver Deus sendo devedor de ninguém. Pelo contrário. Então, quando Deus está dizendo assim, não roube do ímpio. Você não rouba do ímpio. Queridos, num primeiro momento, aprecie. Deus disse que tinha dado a terra para o povo, né? Deus tinha dado as cidades, os pomares, o gado, Deus deu tudo, né? Poderiam pegar. Acã pensou assim. E quando você cobiça algo, você pensa exatamente assim. Você tenta justificar. Ah, mas Deus disse que isso aqui era para nós, né? Tá. Por favor, irmãos, Deus lhe deu a salvação em Cristo Jesus. Romanos 8,32 deve ser um dos versos mais lindos da Escritura, depois de João 3,16. Então, João 8,32 diz assim, por acaso, tendo Deus dado o seu Filho por você, não daria com ele graciosamente todas as coisas? Se você foi feito filho de Deus, Ele vai deixar você ter falta de alguma coisa necessária, irmão? Não. Então, irmãos, aquele lapso proposital de memória, Mateus 6,33, como é que é mesmo? Buscai, pois... Entrem na terra prometida.
a primeira cidade, vocês vão tirar os despojos para mim. Vocês vão consagrar tudo no templo, para vocês aprenderem que as primícias são minhas. Depois, as outras cidades, vocês podem ficar com tudo, mas vocês vão ter que aprender. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Essa é a tônica, irmãos, do que Deus estava pedagogicamente ensinando aquele povo. Jericó, você não vai tirar nada, foi tudo consagrado ao Senhor. Agora que Deus recebeu primeiro, é seu. Aprenda a dar a Ele primeiro, aprenda a ser fiel a Deus e me cobre se Deus pode mentir. Irmãos, essa noite eu estou um pouquinho animado, é culto em ação de graças pela tia Graça, e eu vou me permitir falar um pouquinho mais. Irmãos, lá em casa nós discutimos às vezes, né? E se acontecesse isso assim, assim, assim? Nós vamos vender salada de fruta lá na praia. Se precisar, Deus manda corvos para poder trazer a comida para a gente aqui em casa. Nós cremos assim. Eu mandei uma historinha para algumas pessoas, deve ter uns 10 dias. Um pastor de uma igreja pentecostal adotou um garotinho. E o pai, falando em casa, Deus sempre vai me prover, porque ele me chamou. E o menino falou assim: pai, eu também quero ser pastor, porque Deus então toma conta dos seus pastores. E o tempo foi passando, e a coisa apertou na igrejinha. Naquele dia, terminou a escola dominical, eles estavam vindo para casa, aí a mãe carregando o menino, o pai andando na frente, e aí a mãe diz assim: agora eu quero ver o que Deus vai fazer com a vergonha dele, porque não tem nada lá em casa para a gente almoçar. E eu quero ver porque seu pai disse que ele iria tomar conta dele, e você também disse que Deus vai tomar conta de você. Agora eu quero ver a vergonha que Deus vai passar. Tá bom. O pai ia andando na frente e dando aqueles soluços, ele ia chorando. A mãe entrou, foi direto para o quarto chorar, e o pai foi para a cozinha colocar os pratos no lugar. Aquela família, todos os domingos, eles cantavam louvores, faziam uma oração e comiam macarronada e frango, todos os domingos. O homem vai lá dentro, chama a esposa e ora e diz assim: Senhor, hoje não tem macarronada e não tem frango, mas tem louvores, nós vamos cantar para o Senhor. E eles começam a cantar. Alguém desesperado batendo na porta. Sabe quando alguém está com pressa? O pai do menino vai na porta, abre a porta. Pois não, moço, não sei explicar, não sou crente, mas uma coisa gritou no meu coração que eu devia vir aqui. E eu passei no supermercado. Comecei a pegar algumas coisas para vocês comerem. Arroz, feijão, macarrão. Aí aquela coisa disse assim: não, eles já estão à mesa, corre lá e leva o que tiver pronto para eles. E lá no supermercado, o senhor me perdoe, não tinha muita coisa, mas eu achei macarronada e frango para trazer para vocês. Irmãos, eu creio de todo o meu coração, esse continua sendo o meu Deus. E se eu precisar que isso aconteça, esse é o Deus que nos dá os despojos, que nos dá a palavra de incentivo e que, por fim, Ele nos dá estratégias. Verso 2b, irmãos. 2b. Diz assim: põe emboscadas à cidade por detrás dela. Deus nos dá estratégias. Israel estava feliz, né, por ter Josué como seu general. E Josué estava muito mais feliz por ter Deus como seu diretor, irmãos. Josué é grande.
Quem está por trás de Josué? O Senhor Deus. Que estratégia! Jericó levou 7 dias para cair. Ai vai cair com 1 dia. Porém, a conduta e a coragem deles precisava vir à tona. Eles tinham observado Deus operar por eles. Agora, eles vão se mover. E que coisa! Deus ordena levar todo o povo para que todos sejam participantes da ação e recebam a sua recompensa. Leva todo mundo de guerra aí, para poder fazer jus a recompensa. Justo e perfeito, irmãos. E sobre emboscar, ai por trás, o Senhor está ensinando o seu general. Irmãos, embora hoje nós não devemos esperar uma orientação semelhante a essa, as teofanias pararam, sabe, irmãos? Tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala por Cristo Jesus, pela sua palavra. Então as teofanias pararam. Bom, Deus pode falar, irmãos? Deus pode falar. E eu jamais vou dizer assim, Deus não. Mas eu vou afirmar para você o seguinte, inequivocamente na palavra dele Ele fala. Fora dela pode ser qualquer outra coisa. Então, eu não tenho responsabilidade com isso, mas eu estou te afirmando que Deus fala pela sua palavra. E Ele falou de forma audível com Josué, para dar conselhos prudentes para o bem daquele povo. Mas, irmãos, aquele que ensina prudência ao agricultor, sem dúvida ensina ao estadista, ao general, ao médico, ao engenheiro, ao professor, ao administrador. Irmãos, eu sou uma coisa, e eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém. Eu só estou usufruindo daquilo que eu tento ensinar para a igreja. Ocupei a 3ª posição numa grande multinacional desse país. 3 passos da presidência. E sabe por quê, irmãos? Eu chegava de manhã cedo, sem curso superior, tá, irmãos? Eu tinha teologia, um curso livre. Eu chegava de manhã cedo e meditava nas Escrituras e falava assim, Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso que o Senhor me ajude. Tá bom. A Visa lançou no Brasil o Visa Vale. Como ticket, alimentação, refeição, a Visa lançou. E aí nós começamos a campanha e tal, e Minas Gerais empatou com São Paulo, ganhando de São Paulo. Aí o diretor pegou o avião e veio a Belo Horizonte. Castelubo, o que você está fazendo aqui? Como é que é isso? O que você está fazendo? Não, nada não. Não, rapaz, deixa de ser mineiro, conta pra gente, né? Aí eu sentei com ele na frente do computador e falei assim, site da... Como assim? Concorrente, falam aí. Aí nós entramos no site do concorrente, o concorrente listando todos os afiliados dele. Printei tudo, chamo o pessoal do telemarketing, entrego na mão deles, negociam com taxa melhor do que ele tem lá, e o funcionário vai só lá pegar a assinatura. Aí o diretor olhou e falou assim, como é que nós não pensamos nisso? Deus continua dando as estratégias. Tem coisas debaixo do seu nariz que você não enxerga. Mas se você tiver uma vida que colocou o pecado para fora, que você pode ouvir Deus de novo, Senhor, me dá a tua sabedoria. E a palavra diz que Deus dá sabedoria a todos, liberalmente, e nada lhes impropera. Deus continua sendo o mesmo, mas o povo dele deve continuar sendo o mesmo. Senhor, eu dependo do Senhor, que me deu a salvação. Agora me dá também, Senhor, as estratégias para a minha vida. Como é que você conserta casamento? Ah, vou fazer uma viagem lá para Veneza. Na hora que você voltar, o casamento continua uma porcaria e você ainda está com uma dívida de todo tamanho. Quero concluir, irmãos. Quero concluir. Se Deus sabe dar boas coisas Se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, Deus sabe dar coisas melhores? Tá bom. O que Deus te deu? Ah, pastor, Deus me deu a salvação em meu Jesus. Deus nos deu, irmãos, a aprender hoje que a santificação vem com grandes vitórias, até onde antes havia derrota. Aonde você perdeu batalhas, hoje você pode ter grandes vitórias.
Nesse viés, nós divisamos que o progresso glorioso dos exércitos do Senhor na conquista de Ai, diante da qual tinham experimentado a desgraça da derrota, Deus encorajando Josué a atacá-la com a certeza do sucesso e orientando com o método como a tomaria, Deus deu a cidade e ensinou com detalhes como tomar a cidade. Então, por favor, por esse texto, veja aqui, por favor, o que Josué temia mais, irmãos? Os cananeus? Josué temia os acãs. Os falsos dentro da igreja trazem mais problema do que os ímpios do lado de fora. Os desleais e traiçoeiros devem ser mais temidos do que os ímpios do lado de fora. O mesmo poder que guarda Israel de ser destruído pelos seus inimigos, os guardará de se destruírem a si mesmos. Então, Jesus disse assim, deixa crescer o joio com o trigo. Deixa crescer. Não tem jeito, deixa crescer. Mas, tu és Pedro, sobre essa pedra que você disse aí, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, cuidado com ser um Acã dentro da igreja. Cuidado. Cuidado para você não estar roubando a bênção sua, da sua família e dos outros. Pecado. Não. Pecado para fora. Senhor, eu quero provar das tuas palavras de incentivo, eu quero provar dos despojos, eu quero provar das melhores estratégias. Tenha uma vida de santificação. Quando nós chegarmos ao fim, nós teremos certeza que valeu a pena nos santificarmos. Duas histórias, irmãos, para nós terminarmos. Os Jogos Olímpicos do Império Britânico estavam sendo disputados em Auckland, Nova Zelândia. O vencedor da maratona de 25 milhas, que estava sendo disputada sobre pesada chuva, de repente ele começou e fez assim, jogou o tênis para lá, jogou o outro para cá e continuou correndo sem tênis, porque o tênis tinha enchido de água e ia prejudicar o ritmo dele. Um bom corredor, ele faz uma dieta para poder fortificar músculos, tendões, mas ele sabe que todo o peso tem que ser deixado para trás para alcançar a vitória. Meu irmão, todo o peso de pecado você tem que deixar para trás, para você alcançar aquilo que Deus tem para você. Finque o pé e diga assim, Senhor, eu vou buscar uma santificação como eu nunca busquei, e eu quero provar das coisas que vêm disso. Eu estou deixando o peso para trás. Segundo lugar, era tempo de guerra. Aprisionaram um soldado que regressara ao acampamento, vindo de uma mata próxima. E aí trouxeram o cara e disseram assim, olha, pode ter certeza, isso aí é um espião. Ele estava passando alguma informação ali na mata. É? O comandante disse assim, o que você estava fazendo lá? Comandante, eu estava orando por mim e pela tropa. O sujeito olhou para aquele soldado, deu aquele sorriso desprezível, falou, puxa vida, desculpa igual essa, eu nunca tinha visto. Ajoelha e ora aqui. Se eu não for convencido que, de fato, você é um crente, estava orando por você e por nós, na hora que você levantar, você está morto. E aquele rapaz orou. E pela forma como ele orou, pela intimidade que ele tinha com Deus, quando ele abriu os olhos, ele não viu o seu assassino na frente dele, mas como um homem que o respeitava por estar intercedendo por ele e pela tropa. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, qual é o limite da oração? A vontade de Deus. Qual é o tamanho da vontade de Deus que te salvou? O que mais Deus tem para você? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Reverendo Vitor, nos dirija a Deus, por favor. Queridos, vamos ficar de pé?